Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu espero... Não preciso de microfone? Já tenho, claro. Claro, eu já tenho microfone. Ora bem, pediram para vir cá falar da minha música e falar de mim. Eu gostava de dizer, sabem que eu comecei a estudar música mais ou menos nas vossas idades, foi assim um bocadinho tarde. Aliás, eu adorava música quando estava na escola preparatória. A música era assim o sonho que eu tinha. Havia lá uns colegas meus que tocavam o Para Elisa no piano e eu achava aquilo o supra-sumo da arte, mas nunca tinha aprendido música e achava que já era muito tarde. Mas depois tive uma sorte que foi uma professora que percebeu que eu tinha ouvido e que me empurrou para uma escola de música, onde eu fui estudar música com outros miúdos e assim, ao fim de um ano de fazer violino, já estava na orquestra a tocar e a fazer concertos com a orquestra. E foi isso que verdadeiramente me fez decidir, o que eu quero na vida é ser músico. Quando fiz o meu primeiro concerto na aula magna com a orquestra, a tocar para pessoas, foi assim uma coisa absolutamente fantástica. Outra sorte que eu tive foi uma professora de solfejo dessa escola, que também, quando me fez a prova assim no piano, a tocar as notas, e percebeu que eu apanhava as notas todas, ela disse que eu tinha muito bom ouvido e que eu devia compor. E disse-me para eu começar a fazer assim umas melodias que ela depois usava nas aulas. E eu comecei a fazer isso. E depois comecei a me entusiasmar e comecei, mesmo sem ter ainda aprendido composição, eu só aprendi solfejo, não é? Aprendi as coisas básicas, de escrever as notas, os ritmos e as coisas todas, mas não aprendi composição, mas comecei a fazer composições. E a fazer composições para os grupos da escola, que era uma orquestra de cordas, portanto eu fiz logo umas peças para a orquestra de cordas, e uma delas teve a sorte do professor escolher e fazer um concerto, que foi um concerto no Museu Gulbenkian, em que tocaram uma peça minha. E isto eu tinha para aí, sei lá, uns 14 anos. E então tive a outra sorte, foi uma conjugação de sortes, é que o Jolie Braga Santos, grande compositor, ele escrevia crítica no Diário de Notícias. E ele assistiu a esse concerto e fez uma crítica sobre esse concerto. E então falava da escola, a Fundação Musical dos Amigos das Crianças, e da orquestra, etc., e que tinha havido a curiosidade de uma obra escrita por um aluno da escola, que escrevia num estilo muito conservador. E tem graça, porque ele não fazia ideia que eu não tinha aprendido composição, portanto eu nem sabia o que era um acorde perfeito. O que é o facto é que depois comecei a estudar com ele. E isso é que mudou muitas coisas, porque ele tinha uma escola muito boa, ele tinha sido aluno do Luís de Freitas Branco, portanto eu tive assim uma ligação ao melhor do melhor que houve na música em Portugal no século XX. E então, agora vamos ouvir só um bocadinho de uma peça que eu compus aos 16 anos, já depois de ter começado a aprender com o Jolie, e que foi estreada pela orquestra da RDP, no São Luís. Vou pôr só um bocadinho dessa peça que se chama Prelúdio para Cordas. Vamos ouvir só um bocadinho. Ao do lado este. Isso. Ora, Prelúdio. Isto é uma coisa da década, foi muito antigo. Isto foi uma coisa estreada em 1982, portanto, quando eu tinha 17 anos. Depois, entretanto, eu estudei 4 anos com o Jolie, e depois toda a gente lhe chama Jolie cá no meio musical, ninguém diz Jolie Braga Santos, Jolie era um personagem muito conhecido, porque era assim, o exemplo máximo do músico de outro planeta, completamente distraído, que fazia coisas muito amalucadas, porque era um homem de outro mundo, estava sempre a pensar em outra coisa, estava sempre a pensar em música, e era muito cómico. Mas depois de estudar com o Jolie, fui estudar para a França, tive uma bolsa da Secretaria de Estado da Cultura, e fui estudar, entanto, eu tocava violino, não é? Depois mudei para a violeta, que é os que tocam música sabem isso, a violeta é aquele um bocadinho maior, violeta ou viola, é um violino um bocadinho maior, e fui estudar para a França, com uma bolsa, e então estudei lá com um professor fantástico, que era o Jacques Charpentier, e que foi muito bom para arejar e para conhecer mais coisas. E então depois, quando cheguei a Portugal, isto já em 1990, uns anos, pouco tempo depois, foi para os preparativos para Lisboa 94.
E então foi outra coisa que mudou a minha vida, foi que tive uma encomenda do João Paes para estrear no São Carlos uma ópera. Era assim, o meu maior desejo era compor uma ópera. Porque eu, ainda antes da música, a coisa que eu mais adorava, desde miúdo, era teatro. O que eu fazia sempre era peças de teatro, e representar e escrever peças de teatro. E então, o meu sonho depois era conjugar as duas coisas, fazer ópera. Ópera, que é a música com teatro. É a coisa que eu mais gosto. E então, sempre li muitas coisas de peças, sempre fui muito ao teatro e sempre comprei muito teatro português. Tenho uma coleção enorme, uma biblioteca muito grande de teatro português. E houve uma peça, eu andava à procura de uma peça de teatro que fosse boa para pôr em música. E então, quando descobri O Doido e a Morte, do Raul Brandão, que é uma farsa de meia hora e que é uma coisa ao mesmo tempo muito séria e muito cómica. É ao mesmo tempo uma farsa e uma tragédia, mas com uma aparência de um número de revista, uma coisa cómica, ultra cómica. E então, quando me fizeram essa encomenda, foi exatamente isso que eu fiz. Foi O Doido e a Morte. Vamos ouvir só um bocadinho. O Doido e a Morte eu tenho tido sorte, porque já foi feito muitas vezes, já foi feito na Alemanha, já foi feito no Brasil, já teve ao todo 12 produções diferentes. Portanto, já tenho visto muitas versões diferentes do Doido e a Morte, mas infelizmente não tenho nenhum vídeo em condições, em contrapartida, porque os vídeos têm todos mau som. Vamos ouvir só um bocadinho da música, que é um momento, só para contar muito rapidamente, a história do Doido e a Morte. É um governador muito importante que está no seu gabinete e que, subitamente, é visitado pelo homem mais rico de Portugal, que traz uma caixa com uma bomba. Isto era na época da anarquia, antes da Primeira República, em que havia muitos anarquistas e havia muitos atentados e muitas explosões em Lisboa. E então ele anuncia que traz dentro daquela caixa o peróxido de azoto, que é o maior explosivo que existe. Por acaso não existe essa fórmula do peróxido de azoto, não existe, mas que vai explodir daí a meia hora e que ele escolheu o governador para explodir com ele. E então passa meia hora a explicar porque é que ele escolheu o governador para morrer com ele, porque o governador representa tudo o que há de basófia, de estupidez e tudo o que há de injusto no mundo. Depois o que acontece no meio, que é o momento mais cómico, é que aparece a mulher dele, a Aninhas. E a Aninhas, quando percebe o que está a acontecer, só quer é raspar-se e deixar o marido e fugir dali para fora. Vamos ouvir só esse bocadinho, quando a Aninhas está mesmo quase a fugir para chamar um táxi e ver-se livre do marido. Então, é isso. Aí está aqui o doido. Aqui jaz o homem de gênio. Eu peço para ele fazer uma lápide. Dizer aqui jaz um homem de gênio. O senhor abusa, nem me deixa fazer testamento. A minha espera não me testamentinho. Não. Aninhas. Não perdemos. Brasileiro. Bonito. Vocês sabem, uma das coisas que eu mais gosto em ópera, porque é uma das grandes vantagens do teatro em relação à ópera, é pôr os personagens a cantar ao mesmo tempo. Porque no teatro não se pode fazer isso. No teatro só funciona se disserem todos a mesma coisa ao mesmo tempo. Se as pessoas falarem a dizer coisas ao mesmo tempo, é o caos, não se percebe nada. E essa é a maior vantagem da ópera. Aliás, quem descobriu isso, talvez primeiro da forma mais genial, foi o Mozart. O Mozart é que descobriu fazer quartetos, trios, quartetos, sextetos, pôr aquela gente toda a cantar ao mesmo tempo. É a coisa mais empolgante da ópera. Porque nós conseguimos perceber, porque na ópera não se diz tanto... Aqui, isto é um caso excepcional. Eles falam muito depressa, eu até acrescentei texto, porque o que eles fazem depressa. Queria fazer uma coisa tipo Rossini, uma coisa com um final cómico, tipo Rossini. Já ouviram falar do Rossini, do Barbeiro de Sevilha. Mas normalmente a ópera tem menos texto, portanto a ópera repete muitas vezes as mesmas frases e diz mais devagar, permite perceber tudo. Nós conseguimos estar a ver personagens, não sei se vocês conhecem o Rigoletto do Verdi, tem um quarteto muito famoso, em que estão 4 personagens completamente diferentes a cantar todos ao mesmo tempo e nós conseguimos perceber tudo o que cada um diz. Aliás, isso foi o que deixou o Victor Hugo completamente extasiado. Quando o Verdi fez a peça dele, Le Roi s'amuse, e transformou no Rigoletto, quando o Victor Hugo assistiu àquilo, percebeu que sorte, que vantagem que ele tem, que consegue pôr aquelas pessoas todas a falar ao mesmo tempo. Ora bem, depois disto, eu escrevi outra ópera, inspirada numa figura que, aliás, tem a ver um bocado com este palácio, que é a Dona Maria I, a nossa querida rainha,
que, coitada, enlouqueceu. Portanto, é conhecida como a Rainha Louca. Teve desgostos horríveis na vida dela. Foi na época da Revolução Francesa. Em França, mataram a Maria Antonieta. Ela, assim, a partir do momento em que mataram a Rainha de França, ela percebeu que ela também estava condenada. Por outro lado, o filho dela morreu com varíola e os padres... Ela era muito religiosa e os padres convenceram-na que a vacina que já se estava a experimentar na época que não era obra de Deus. E, portanto, ela não deixou vacinar o príncipe e o príncipe morreu de varíola. E ela ficou com um sentimento de culpa tão horrível que acabou por enlouquecer. E depois há uma peça de teatro, também outra peça de teatro que eu descobri que adorei, que se chama precisamente O Tempo Feminino, e eu depois chamei-lhe A Rainha Louca, e que é em torno da Dona Maria, quando ela já é uma rainha que deixou de o ser, está num quarto fechado, sem janelas, e onde vive dentro do seu mundo e das suas imagens. E então, às tantas, no segundo ato, ela é visitada por 3 damas, que são visões da cabeça dela, e que são 3 damas da sociedade de Lisboa, e que a quem ela fala, enquanto no meio das conversas delas e das coisas muito cómicas que elas falam, ela fala dos seus sonhos e das suas coisas, daquilo que ela mais apaixona. E então fala da Basílica da Estrela, que foi a coisa que ela mais adorou no mundo. Nós vamos ver com o vídeo agora o momento em que ela fala da Basílica da Estrela. E ela dizia que queria ter uma cidade que não lhe pertence, cheia de cães e de lixo pelas ruas. Ela quis deixar a sua marca e fazer um monumento que fosse só dela. E, portanto, ela queria ter 100 janelas naquele quarto, se dessem todas para a Basílica da Estrela. Entretanto, as 3 damas voltam e as 3 damas começam a falar de política. E aí não preciso lhes dizer, porque tem legendas, e vão conseguir perceber o que elas estão a dizer. O texto é do Miguel Rovisco, que foi um dramaturgo fantástico. Morreu muito novo, matou-se, suicidou-se, uma perda muito grande, mas que era inteligentíssimo e faz uma sátira da política portuguesa que é eterna. Qualquer pessoa que leia consegue rever aquilo em qualquer época da política portuguesa, absolutamente, sem tirar nem pôr. Vamos ver um bocadinho da Rainha Louca. São já melhores.
Desculpem que o som não estava muito bom. Isto não sei porque foi passagem deste computador para o outro, não ficou mal o som. Provavelmente não deu para perceberem, mas eu nesta ópera, neste segundo ato, eu introduzi muitas músicas, citações a propósito. Por exemplo, não sei se reconheceram aqui, mas apareceu a Carmen de Bizet, quando se fala de Madrid, e depois aparece o hino inglês, quando se fala das grandes potências. E há uma coisa, quando fala do Marquês de Pombal, aparece um tema que eu não sei se vocês conhecem, vocês viram o Tubarão, do Spielberg. Filme de terror, o filme mais marcante de terror da minha juventude, foi daqueles filmes, ainda hoje o meu maior terror da minha vida são tubarões. Não há nada que meta mais medo que tubarões. E aparece a música que o John Williams fez, aquele tema de tubarão, tum, 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 tum. A música ainda hoje faz palpitações a qualquer pessoa que ouça. E aqui é precisamente no momento em que ela fala do Marquês de Pombal, que quer construir um jarrão novo com a sua caratonha pintada, aparece o motivo do tubarão. Bom, depois, por acaso agora estou envolvido num outro projeto, de uma outra ópera, que já é de uma época um pouco posterior a esta, Doutora Maria, portanto já estamos no princípio do século XIX, na altura das invasões francesas e do caos em Portugal, e quando estava a regência, o Dom João VI tinha ido para o Brasil, e houve um grande herói, um general, que foi escolhido pelo regime dos governadores para ser assassinado, como tendo sido o líder de uma conspiração que se estava a montar, que não era, ele estava inocente. Mas foi morto só para meter medo às pessoas, que era o Gomes Freire. E o Luís de Sestão Monteiro escreveu uma peça de teatro muito importante, que é precisamente sobre isso. E então estou neste momento a fazer uma ópera sobre isso. Vou-lhes pôr só mais um bocadinho, outro exemplo de música minha, mais recente, que a Rainha Louca. A Rainha Louca já tem 15 anos, quase. Vou-lhes pôr uma peça que eu escrevi para uma coisa muito insólita, que tive uma encomenda, só para não estar a ouvir só música vocal, e que foi para um instrumento que eu nunca me ocorreu na minha vida escrever, que é acordeão. O acordeão também, há um certo preconceito, cá em Portugal o acordeão está associado, sei lá, a bailes, a casamentos, a coisas assim muito, muito populares. Mas o acordeão é um instrumento de alto coturno, que pode ser tocado por grandes instrumentistas e ver coisas verdadeiramente muito interessantes. É um instrumento polifónico, muito rico, com uma sonoridade muito própria. E convidaram para fazer uma peça que não era só para acordeão, era ideal porque era acordeão e quarteto de cordas, ou seja, um quinteto com acordeão. E então eu escrevi essa peça e depois chamei-lhe Samambaia. Samambaia é uma espécie de um feto brasileiro e que... Isto porquê? Porque aparece lá no meio, vou-lhes pôr só um bocadinho da peça, que é um tema que foi talvez, vocês sabem, eu gosto muito de música brasileira, embora eu seja todo da música clássica, muito da música clássica, não costumo ouvir outra música que não seja música clássica, mas de todas as músicas populares, de longe, a que eu mais adoro e que acho mais extraordinária, é a música popular brasileira. A música popular brasileira, de facto, a música dentro da música popular é a mais próxima da música erudita. É uma música riquíssima de harmonias, de ritmos, é uma música verdadeiramente de grande qualidade. E então, é a minha pequena homenagem a essa figura que eu adoro, que é o Chico Buarque da Holanda, um homem verdadeiramente, talvez um dos grandes génios da atualidade, pelo menos do Brasil, sem dúvida. E vamos ouvir esse tema que é a minha pequena homenagem ao Chico Buarque. É só um dos temas da peça. Mas é assim mesmo, uma melodia com princípio, uma longa melodia. Portanto, uma coisa que eu devo dizer, que acho que faz muita falta na música contemporânea, de uma forma geral, é melodias. Melodias que as pessoas sejam minimamente capazes de reproduzir e cantar ou que fiquem minimamente movido. E confesso que cada vez mais é isso que eu tento fazer. É tentar fazer melodias. No fundo, o que as pessoas mais gostam em música é de melodias. Não é de coisas muito complicadas, que não conseguem reproduzir, é de coisas que conseguem reproduzir minimamente e que conseguem reconhecer. E que dão um bocadinho de vontade de cantar. Acho que, no fundo, o objetivo máximo da música, todos nós ansiamos a ser como o canto, porque o canto é a coisa mais natural. É a coisa, não é preciso instrumento, o instrumento está dentro de nós. Toda a gente é capaz de cantar. Mesmo que não tenha ouvido, mas seja um desastre, toda a gente é capaz de cantar qualquer coisa. E, portanto, vamos ouvir esse bocadinho. Está aqui essa madeira. 2 vezes.
E agora, só para terminar, para lhes dar exemplo de uma coisa diferente e que se calhar para vocês pode ter mais piada, porque foi uma peça que eu escrevi para um grande conjunto, uma escola, todos os coros e orquestras de uma escola, que é aquela escola onde eu estudei, que hoje se chama AMAC, e que fez um grande concerto com a orquestra dos mais crescidos, a orquestra dos mais pequeninos, todos juntos, orquestra de cordas, depois tem uma orquestra de sopros, depois tem uma orquestra de guitarras, depois tem o coro de infantil juvenil, tem o coro juvenil, com o mais crescido, e tem o coro dos pequeninos. Isto mais umas percussões, umas marimbas e tal. E o que é que eu fiz? Peguei num conto, dos contos que eu mais adoro, que é O Pequeno Abeto, do Andersen. Toda a gente conhece o Andersen, do Soldadinho de Chumbo, não é? Toda a gente conhece a história do Soldadinho de Chumbo, certo? O Pequeno Abeto não é tão conhecido, mas o Pequeno Abeto é uma história absolutamente fantástica, porque é mesmo uma coisa, é curioso, que é uma história para crianças, já sabem, as histórias do Andersen geralmente acabam mal e são um pouco tristes, quase todas elas são tristes, têm um final triste. Mas o Pequeno Abeto, uma das razões porque não é tão conhecido, é para crianças não faz muito sentido, faz sentido para adultos. Portanto, quando eu li aquela história em adulto, quando voltei a ela, aquele livro que eu tinha com os mais belos contos de fadas, Uma Noite de Insónia, quando eu peguei naquilo, assim, nó, só nessa altura é que eu percebi verdadeiramente o que aquela história conta. E o que é que ela conta? Conta a história do Pequeno Abeto, que é uma árvorezinha que está lá nos fiordes, num sítio maravilhoso, natureza, paisagem de sonho, e que é muito pequenino e está rodeado de abetos enormes, de grandes pinheiros maravilhosos. E ele está desejoso, é de crescer e ir embora dali. E depois vê os lenhadores vêm cortar os abetos e levam-nos para longe. E ele pergunta aos passarinhos para onde é que eles vão. E ele diz que vão que já viu os barcos a irem para o Egito. E ele está desejoso de ser também levado. E depois os pardais contam-lhe que os pequeninos são cortados para serem levados para a cidade, para serem todos enfeitados no Natal e fazerem uma grande festa. E descrevem a festa. E ele está em pulgas para se ir embora. E depois é cortado, acontece-lhe, vai e está na noite do Natal, ele está tão nervoso que nem consegue apreciar o que está a acontecer, porque a excitação é tanta que nem consegue ter prazer. E depois, no dia seguinte, pensa que vai recomeçar tudo e não, levam-no para o sótão e fica fechado durante meses para secar, sem ele saber. Então está rodeado pelos ratinhos que saltam em cima dele e que lhe perguntam: Beto, o que é que tens aqui a fazer? E ele conta a vida dele, que veio daquele sítio onde havia aquelas árvores e os passarinhos, onde havia aquelas coisas todas, e depois conta da noite de Natal e como o enfeitaram e puseram velas. E os ratinhos dizem: mas que feliz que tu foste, Beto. E o Beto, pela primeira vez na vida, pensa: é verdade, eu fui feliz, só que não percebi que era tão feliz. E depois o que acontece é que o Pequeno Abeto é levado pelas escadas abaixo. Desculpem que eu emociono quando penso nisto. Imaginem o que é, o Pequeno Abeto convencido que está ainda jovem e bonito, e é levado de escadas abaixo, pum, 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 para um jardim, e então vê as flores e vê o jardim todo lindo, e ele pensa que vai começar tudo novo, que vai ter outra vez uma festa. E não. Eles partem, é para o partirem todos aos pedacinhos e para fazer uma fogueira com ele. Então depois ouvem-se os estalidos dele, e cada estalido é uma recordação de um momento feliz da vida. Desculpem, sou tão piegas. Mas é uma história tão bonita. E só percebe o facto dos adultos. Portanto, mas no fundo tem um ensinamento para todos nós, que é dar valor a tudo o que temos. E dar valor a cada dia. A todas as coisas que nos acontecem. Nós estamos rodeados de coisas bonitas e acontecem coisas boas todos os dias. E em vez de estarmos sempre a pensar: ai, que chatice, não passa o tempo, não sei o quê, quero isto, estás sempre à procura de outras coisas. Aproveitar o que se tem, saber tirar a felicidade das coisas que temos todos os dias. Isso é uma lição que é bom terem na vossa idade, porque depois um dia, quando forem velhinhos, já é tarde demais e acontece-lhes como o Abeto. E depois pensaram assim: eu fui feliz e não percebi que era feliz. Mais vale percebermos e por isso sermos felizes com exatamente aquilo que temos. Bom, vamos ouvir um bocadinho. Obrigado. Vou-lhes pôr um bocadinho dos pardais. Eu adoro este bocadinho, porque é quando aparecia o coro dos pequeninos a cantar os pardais e a dizer o que os pardais diziam. Vamos ouvir. E vamos ver, por acaso é um vídeo. Algumas delas não tão crescidas.
isto, pronto, termino. Muito obrigado. Ora bom, eu queria... E não há nada como ter assistido. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu. Queria agradecer ao Alexandre Delgado o ter vindo. E para estes jovens, os de Louros, onde é que estão os de Louros? Aqui. E os de Lisboa, Nuno Gonçalves, também estão ali. Muito bem. Para explicar a sua obra e a sua pessoa. E a sua vida. E a sua sensibilidade e as suas melodias, como ele diz. Porque, de facto, é muito impressionante. Eu sou suspeito, gosto muito de ópera e penso como ele que a ópera é riquíssima. Tem um pouco de tudo em termos de música, mas ele também teve na vida dele, e tem na vida dele e terá muito tempo um pouco de tudo. Porque o que os instrumentos tocou foi primoroso, aquilo que compôs foi primoroso e é muito admirado cá dentro e lá fora. Portanto, aproveita agora esta oportunidade única de lhe perguntarem o que entenderem, os que gostam de música, os que estudam música, os que querem seguir a carreira da música de uma maneira, os outros de outra maneira. Muito obrigado, uma grande salva de palmas para o Alexandre. Foi um prazer.